passamos a madrugada, várias madrugadas aqui, 2h30 da manhã. Tem vídeo, a gente filmou tudo. E no aniversário a gente crê que vai passar para vocês como foi tudo isso. Hoje a mídia toda por dentro ali foi refeita, reforçada, cortado madeira, o departamento infantil. Gente, hoje foi realmente um mover dentro dessa casa. E eu quero te dizer, não perde não, porque muito mais o Senhor há de derramar aqui nessa casa. E quando eu estava vendo todo esse mover, né, aqui dentro, e a gente preparando uma série sobre amor, porque a gente entende que são palavras que nunca devem deixar de ser ministradas na igreja. Porque se a gente quer que a igreja prospere, a gente sabe que a igreja só vai prosperar com você prosperando. A igreja só vai prosperar em amor com você prosperando em amor. Amém? Então tem coisas que a gente precisa estar sempre reforçando, e uma delas que nunca deve deixar de ser ministrada é o amor do tipo de Deus. E quando eu vi todo esse mover aqui, eu disse a Deus agora quando estava me organizando, né? Eu disse, meu Deus, se não for por amor, por que é? Vocês que passaram aqui essa semana toda saindo de madrugada, não pensaram nisso? Porque não é por pastores, é por amor à obra de Deus. E não tem como você não amar a obra de Deus e não querer se envolver com ela de alguma forma, dentro do seu chamado, dentro do seu dom, dentro do seu talento. Quando eu vejo alguém dizendo assim, não quero me envolver em nada, eu ouço e no meu coração, eu já cheguei até a dizer assim, olha, mas então procura uma igreja que você queira se envolver, porque quando a gente ama, a gente se envolve. E glória a Deus, porque nossa igreja, 80% se envolve, 20% são os que estão chegando agora, amém? Mas vocês entendem? Porque quando a gente ama, a gente quer servir a obra do Senhor, e isso é fantástico. Então, gente, Deus, Ele é lindo e Ele é amor. Deus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Muitas pessoas confundem o caráter de Deus, que Deus é a vingança, porque Deus... Uma vez um colega veio visitar aqui a igreja e ele disse que saiu de casa assim, Deus, eu vou para a igreja, eu sei que o Senhor não vai falar comigo porque o Senhor está com raiva de mim. Eu sei que o Senhor está com raiva de mim porque eu me afastei, eu sei. Aí ele disse que estava todo assim, cabisbaixo, quando abriu o olho, o pastor Marco estava dizendo assim, Deus não está com raiva de você. Aí ele, meu Deus. Então, irmãos, Deus não está com raiva de você. Ele ama você, porque Ele é amor. E o maior prazer de Deus é ter você perto dEle. Nós não estamos projetando, mas se você puder abrir a sua Bíblia ou pegar o seu celular, hoje eu vou permitir que você pegue o seu celular. É bom que você não cochila nesse feriado, né? Então, pega o teu celular, abre lá em 1 João 4, versículos 7 e 8, ou na Bíblia, enfim. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Diga assim, é de Deus. Não é do diabo. Eita, conseguiu botar ali na beirinha, ó, que ele não estava conseguindo. Eita, glória, conseguiu. É de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Então você ama, porque amor é de Deus. E você conhece a Deus. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, se você diz que teve um encontro com o Senhor, você é nascido de novo, você conheceu ao Senhor, você precisa amar. Porque quando Ele nos retirou do império das trevas que a gente vivia, de amargura, da miséria, da enfermidade, da pobreza, qualquer que seja a expressão que você usa para raiva, para falta de perdão, e Ele te transportou para o reino dEle, Ele implantou a natureza dEle dentro da gente. A Bíblia diz em Romanos que o amor do tipo de Deus, o amor ágape, já foi derramado dentro dos nossos corações. E você pode dizer, mas irmã, eu não sinto não esse amor.
Às vezes tem umas peças raras que eu não consigo sentir esse amor. Mas o amor já está lá dentro. E como é que a gente faz para esse amor do tipo de Deus aumentar? Existe alguém muito poderoso dentro de você. O Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso paracleto, é aquele que pega na nossa mão e vê para onde você quer ir. Se você quer ir para o centro da vontade de Deus, Ele nos ajuda. Então você tem o Espírito Santo. Eu trabalho em delegacia de polícia há 15 anos. Foi meu primeiro emprego. E, gente, quando chegava assim umas peças raras, umas peças que Tony Cook chama de PGE, preciso de graça extra. Quando chegam uns PGE da vida, antigamente eu não era que eu não sentia pena, porque pena não se deve sentir, eu não tinha compaixão. Eu olhava e dizia assim, tem que, sabe, não estou dizendo que não vai ter que pagar pelo dano, entenda. Não vai ter que pagar a consequência do erro. Mas eu não tinha compaixão dentro do meu coração. Eu era fria em relação àquilo, eu era uma coisa assim, trágica. E eu disse a Deus, Deus está errado. Se o Senhor me chamou para pastorear juntamente com meu marido, se o Senhor me chamou para o ministério, e ministério é amor a vidas, como é que eu não estou tendo amor por essa vida? Está errado. E eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, coloca o teu amor dentro de mim. Aí o Espírito Santo disse, mas já coloquei. Eu disse, então me ajuda para que cresça. E eu comecei a olhar para aquelas coisas lindas de Jesus, não mais como uma pessoa que merecesse o pior desta terra, mas que merecesse um encontro com Deus. Eu comecei a enxergá-la como uma alma perdida. Entende? Eu disse, meu Deus, uma alma perdida, que se ninguém pregar vai para o inferno. Eu preciso dizer pelo menos que Jesus ama. Eu não entendia quando eu via um traficante cheio de bala no peito, no chão, e eu via um vídeo, não sei se alguém já viu esse vídeo, da pessoa orando, Senhor, você aceita Jesus, se arrependa do seu pecado, não sei o que, vai para o céu. Eu dizia, rapaz, um homem cheio de bala, deixa ele morrer. Eu pensava, irmão, estou abrindo. Olha, a minha maior pregação vai ser assim, não somos super crentes. Somos homens e mulheres iguais a vocês, que estamos crescendo em Deus, porque estamos decidindo crescer. E eu quero que você decida também. Você não tem que olhar para a gente como um nível impossível de chegar. Até porque não é o meu nível, o teu nível, o nível do pastor. É o nível da palavra. É o nível de Jesus que a gente precisa olhar para ele e seguir. Quem está mais perto de mim na liderança diz assim, gente, eu cheguei aqui bem pior. Estou bem melhor. Glória a Deus. E vou melhorar. Porque se, né? Olha, Malu, se não fosse Deus... Gente, por isso que a gente precisa ter amor e paciência com os novinhos que estão chegando. Novinho não, gente. Com os que estão chegando agora. Os novinhos que estão chegando agora. Com os neófitos, com as pessoas que nasceram de novo agora. Porque estão em níveis que você já esteve. Então tenha paciência. Você diz, meu Deus, olha onde eu estava. Eu digo às vezes. Eu digo, meu Deus, quando eu vejo umas coisas assim, eu digo, meu Deus, olha onde eu estava, Senhor. Glória a Deus, eu fui liberta, eu sou livre, cresci, aleluia. Amém, gente? A Bíblia diz, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, quando você nasce de novo, você é um só espírito com o próprio Deus. O amor e a natureza dele estão dentro de você, por mais que você não sinta. Mas por isso que a Bíblia diz que você não pode viver pelo que está sentindo. Você vive pela fé de acreditar que a natureza dele já foi depositada dentro de você. A Bíblia diz em Marcos 12, 30, 31, entretanto, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, amar ao Senhor. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção nisso aqui. Ele está dizendo assim, olha, você está aqui para duas coisas na terra, amar a Deus e amar o próximo. Aí ele diz, o mandamento de amar ao próximo
é semelhante a este, amar a Deus. É forte ou não é? Ele está igualando o teu amor ao próximo como o teu amor para com Deus. Porque ele está dizendo, olha, é semelhante a este, é o mesmo mandamento. É a mesma força, é a mesma lealdade, é a mesma fidelidade. O mesmo esforço que você faz para estar aqui de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, ir para a escola de ministro, voltar às 2h30 da manhã e voltar para casa, é o mesmo esforço que você faz para com Deus, porque você o ama. Você tem que fazer para amar o seu irmão. Tem um esforço sim da sua parte, irmãos. Mas a sua consciência está bem, está livre, está limpa. Ou você acha, gente, você acha que o povo aqui não está cansado? É claro que está cansado, a carne cansa. Mas a alegria está no nosso coração e na nossa alma, porque a gente sabe que fez para o Senhor. Muitas vezes amar pessoas vai necessitar de um esforço mesmo nosso. Sabe, irmãos? Mas é como se fosse para o Senhor. E ele ainda vai mais longe, finalizando o versículo, dizendo assim, olha, o mesmo mandamento é a mesma força, o mesmo esforço para amar o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você ama o próximo, aí ele eleva o padrão. Porque o povo acha que porque a gente saiu da lei e está na graça, não tem padrão a seguir. Jesus elevou o padrão. Ele disse assim, olha, tu tendes ouvido, não faça ao outro o que não queres que faça contigo. Não faça, se põe na defensiva. A lei dizia isso. Não faça, eu não vou fazer, eu não vou dar um tropeção no outro, porque eu não quero que o outro dê um tropeção em mim. Mas Jesus na nova aliança diz, eis que te digo, ouviste assim, mas eu te digo, faça ao outro o que queres que façam contigo. Ele não se põe só numa defensiva. Ele eleva o padrão para que você passe a ir de forma ofensiva, agressiva no amor, se é que eu posso falar assim. Existe não mais uma omissão, mas uma proatividade da sua parte. Você precisa se esforçar para amar o outro, pela fé, como a ti mesmo. Ele elevou o padrão. Você não vai amar ao outro como um mendigo, como um cãozinho. Não. Como alguém que você não conhece. Como alguém que não tem importância. Você vai amar ao outro como a ti mesmo. Por isso que ele diz, faça ao outro o que queres que faça contigo. E eu vou mais longe. Seja livre nesta noite. Faça ao outro o que quer que faça contigo sem esperar que o tigo faça alguma coisa por ti. Seja livre, irmãos. Você faz porque você é bom. Porque o amor de Deus está dentro de você. Ou você acha que nós podemos dar alguma coisa a Deus para que Ele nos ame mais? Ele já nos amou de tal maneira. Sabe por que a Bíblia usa tal maneira? Porque não existe palavra para expressar o amor de Deus para com a humanidade. Independente daqueles que amavam a Ele ou não, Ele morreu por todos. Um dia desse eu disse assim a Deus, poxa, Deus, é tão ruim ser rejeitada, resistida por alguém. Não é ruim? Quando você se doa e você é resistido. E eu me lembro que eu também já resisti. Mas a gente sobe de nível, amém? E você diz, caramba, eu fui assim, olha, que infantilidade, que coisa ruim, né? Mas na hora que eu disse assim, Deus, o Espírito Santo me ajuda, é tão ruim ser resistida. Aí o Espírito Santo me disse assim, Jesus também foi resistido por muitos, mas morreu por todos. Então não importa quem te resista, deixe de resistir, quem fala de você, quem deixa de falar, quem ama você, quem deixa de amar. Morra por todos.
Aleluia. Jesus eleva o nosso padrão. E ele vai mais longe. Ele diz assim, em 1 João diz assim, olha, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3,18. Não. Essa semana, às vezes a pessoa fica, meu Deus, a pessoa prega amor, fala aquele negócio do amor, mas não vive o amor. Menino, o que a pessoa fez isso? Aí eu achei o versículo hoje. 1 João 3,18. Não amemos somente de palavra nem de língua, meu irmão. Mas ame por obras e em verdade. Irmãos, se isso não for por amor, de nada serve. Nada. Porque a Bíblia diz que toda obra vai passar pelo fogo, sondando o nosso coração, para aprová-la ou descartá-la. Sabe, irmãos, uma coisa que deve reger a vida do cristão é o amor ao próximo. E hoje eu entendo plenamente todo o contexto. Nós fomos treinados, por pastor Felipe e Ione, que estão lá na Zona Norte, estão bem, glória a Deus, graças a Deus. E pastor Felipe pegou pesado no amor, não foi pouco não, viu? Foi 4 anos ministrando sobre amor. Ninguém aguentava mais, irmão. E eu olhava para ele, ninguém aguentava mais assim, ouvindo as mesmas coisas no sentido de, pastor, eu já sei, mas não adiantava saber, precisava viver. E teve vezes de eu dizer para ele assim, pastor, está muito difícil isso, isso e isso. Aí ele dizia assim, é só virar crente. Oh, como eu não gostava. Porque no início, quando ele chegou na igreja, que eu era nova em relação às muitas coisas, estava na igreja há muito tempo, mas nunca tinha ouvido falar sobre o amor do tipo de Deus. Quando ele falou do amor do tipo de Deus e do livro, se alguém puder conseguir aí o livro, O Amor, Caminho para a Vitória, que eu li esse livro, eu disse, meu Deus, como é que eu passei tanto tempo sem saber do amor do tipo de Deus? Então, no início, quando eu ia falar minhas dores para pastor Felipe, minhas mágoas em relação às pessoas, ele me amava, me acolhia, me ensinava, abria a Bíblia, o beabá, porque eu ainda não sabia como era. Então, ele precisava me ensinar. Mas chegou um tempo que eu já tinha sido ensinada. Aí, quando eu ia falar com ele de novo, o mesmo mimimi, aí ele dizia assim, é só virar crente. Porque você já sabe como é. Vai virar crente quando? Teve um dia que eu cheguei e disse, estou com raiva de fulana. Que eu acho que fulana falou isso de mim. Eu já tinha passado, já tinha passado do nível, já estava assim em outro nível. Eu achava que já estava em outro nível. Mas fulana me pegou de novo. Aí eu disse, estou com raiva, de novo no sentido de assim, caí de novo, né? Aí eu fui, pastor, estou com raiva de fulana. Aí ele olhou para minha cara e fez, deixa disso, né, menina? Deixa disso, né? De novo, misericórdia, deixa disso. Como quem diz assim, não vou mais gastar meu latim hebraico e grego. Você já sabe, já tem a Bíblia, já foi treinada, vire crente, deixe disso. Quando ele disse assim, menina, deixa disso, né? Ele nem perdeu tempo me aconselhando. A irmã Ione ainda disse assim, olha, ore, deixa o Espírito Santo agir. Já foi destravado no reino do Espírito, ore. Vem cá, Felipe, orar por Natália. Isso foi uma ligação de vídeo que eu liguei na hora do almoço, revoltada. Vem cá orar por Natália. Aí eu penso que ele vai impor as mãos à distância e orar. Ele, deixa disso, né? E saiu. Porque o que foi que ele disse? É o que a Bíblia diz, que Paulo diz. Rapaz, eu estou tendo que dar o leite a vocês de novo, quando vocês já eram para ser mestres. Estou dando um leitinho de novo, beabá de novo. Deixe disso, vire crente. Eu preciso que você cresça rápido. Eu vi isso dele. Na minha primeira mágoa que eu fui dizer a ele, ele disse assim, certo,
Agora, perdoe que eu preciso que você cresça rápido. Porque o reino de Deus tem pressa. E a gente está se prendendo a tantas coisas e deixando de crescer, irmãos. Oh, Jesus. Olha o livro. Gente, esse livro, vocês não lêem esse livro. Quando alguém vem com alguma coisa assim, eu digo logo, gente, leia o Amor, o Caminho para a Vitória. Porque depois que você lê esse livro, vê o que Kenneth Hagin passou. E como ele teve que viver em amor. Citando inclusive as escrituras. Você lembra do que ele passou e diz assim, não passei nada. E nem do que Jesus passou, aí você perdoa. Porque você acha que conhece o amor do tipo de Deus. Conhece não, leia esse livro. Leia a Bíblia e leia esse livro. Gente, a Bíblia diz em Gálatas 5:6 que a fé, ela opera pelo amor. A Bíblia diz em Marcos 11:23, aquele que tiver fé, vai dizer ao monte, ergue-te, lança no mar, né? E tiver fé no seu coração, vai acontecer, aquela coisa toda. Se você tiver fé, tamanho do grão de mostarda, vai acontecer, aquela coisa toda. Mas Gálatas diz assim, ó, você tem muita fé, mas a fé, ela opera pelo amor. Não adianta você declarar saúde, declarar casas, declarar carros, dizer chegou, velozmente, etc. Se você não estiver andando em amor. Porque a fé, ela opera pelo amor. Então, a sua declaração e confissão de fé, ela passa a ser anulada por falta de amor. E Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, outra coisa bombástica que ele me disse, porque eu estou citando muito o pastor Felipe, porque me treinou no amor direitinho, Senhor. Me treinou, pastor. É verdade. E a gente sempre teve, né, a palavra amém, da prosperidade. E isso é muito bom, porque é o que Deus nos diz. E a gente era muito forte em prosperidade, somente porque nós ouvimos bem, fomos bem treinados. E eu lembro até hoje quando ele chegou e disse assim, vocês têm fé para ganhar um carro, mas não têm fé para perdoar o irmão. Bora virar crente? Aleluia! A fé sem obras é morta. Mateus 5:23 diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, o último centavo. E aí você pode dizer, não, mas eu sou dizimista fiel. Meu dinheiro é para a obra do Senhor. Mas sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Eu não quero que você tenha, eu quero que você seja. Não é somente a sua importância na expansão da obra financeiramente. Ele está dizendo, eu me importo com o seu coração. Então, você não precisa estar vindo aqui derramando milhões na salva e estar com raiva do irmão. Ele está dizendo, olha, essa tua oferta não me importa. Eu só vou recebê-la quando você voltar e fizer as pazes com seu irmão. Não adianta a gente crer somente em 2 livros da Bíblia. A gente precisa crer na Bíblia toda. E por que a palavra de Deus nos confronta? Para que haja transformação. E o amor é isso que faz. Constrange, confronta e transforma. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai falar de amor para as pessoas e as pessoas dizem assim, não, mas eu não estou nesse seu nível. Que nível? Não é meu nível. É um nível da palavra. Aí deixa eu te dizer uma coisa, quando você entra em confronto com a palavra, quem é que está errado, você ou a palavra? Amém. Quando eu entro em confronto com alguém, quando chega as brigas lá na delegacia, eu escuto as 2 partes para saber quem está errado.
peraí, deixa eu ouvir essa parte, tá meio verdade, essa meia verdade, pronto, descobri a verdade agora. Mas quando você entra em confronto com a palavra, aí o Espírito Santo está dizendo assim, deixa eu ver quem está certo. É a palavra. Então, irmãos, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de perdão, isso dói, isso arranha, isso te confronta, deixa eu te dizer, é a palavra que está certa. A palavra que está certa. E a gente precisa chegar nesse nível que a palavra de Deus quer que cheguemos. Irmãos, quando você deixa de andar em amor, você está abrindo brechas no reino do Espírito para a doença agir na sua vida. Não estou dizendo que toda doença é pecado. É fruto de pecado. Existe doença de causa natural. Porque você foi negligente, imperito com o seu próprio corpo. Mas sabe, nesse livro, O Amor, o Caminho para a Vitória, tem 2 ou 3 capítulos, enfim, falando sobre cura. E ele diz assim, quando qualquer doença aparece no meu corpo, eu faço uma coisa, julgo a mim mesmo. Eu passo aquele raio-x em mim. Estou andando em amor. Eu achei engraçado o Jonathan que disse que quando leu esse livro, pisava numa formiga e dizia assim, desculpa, formiga. Desculpa, formiga. Né? Então, gente, a gente precisa fazer esse raio-x. Eu estou deixando de honrar, eu estou deixando de andar em amor, eu estou quebrando algum princípio. Isso está acontecendo por quê na minha vida? Amém? E aí a gente escuta muito, né? Eu sou crente, mas não sou besta. E eu dei outra perspectiva para esse eu sou crente, mas não sou besta. Eu disse assim, sou besta mesmo não. Porque se eu fosse besta, eu ia para o inferno. Eu perdoo para não ir. É ou não é? Então eu disse, eu sou crente, mas não vou ser boba. Porque a Bíblia diz assim, que Deus, preste atenção, Deus perdoa os nossos pecados por amor dele mesmo. Ele diz assim, dos teus pecados não me lembro mais por amor de mim. E eu disse, por que por amor de mim, Jesus? Por que, Deus, por amor de mim? Porque Deus não pode negar a sua natureza. A natureza dele é amor. Então, por amor dele, da natureza dele, ele perdoa os nossos pecados. Então, por amor de mim, numa perspectiva muito maior, que eu não quero viver lisa, nem doente, nem deixar de prosperar no meu caminho, nem deixar de cumprir o meu ministério. Por amor de mim, eu preciso perdoar, gente. Primeiro, por esses fatos que eu lhe falei. Segundo, porque a natureza dele está em mim. E eu não posso negar a natureza de Cristo em mim. Então, seja besta não. Seja crente e não seja besta. Amém? 1 João 3,14. 1 João 3,14 diz assim, nós sabemos, veja como isso é sério, gente. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Você sabe se você verdadeiramente nasceu de novo, quando você está andando em amor. 1 João 4, versículo 7 diz assim, amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No 11 diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. No versículo 19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, preste atenção, e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como vai amar um Deus que não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama Deus, ame também a seu irmão. Aqui em 1 João ele diz assim, olha, quando você não ama alguém, você está sendo comparado a um assassino. Assassino, irmão, mas eu não tenho coragem de matar ninguém.
Na escola de ministros, o apóstolo Guto disse assim: tenha muito cuidado com os assassinos. Aí eu disse: como assim? Como assim, Bial? Aí ele disse: os assassinos de influência. Porque quando você não ama, a sua tendência é assassinar a influência do outro. Porque a pessoa pode estar até errada em relação a você, ter falado alguma coisa errada em relação a você. Mas qual é a tendência do ser humaninho, da alma? É chegar para o outro e dizer: fulano fez isso, isso e isso comigo, eu estou com muita raiva, no intuito daquele que está do meu lado, cria a amargura dele também. Assassino de influência. Assassino. A Bíblia diz assim na RA, homicida. Então a gente tem vontade, rapaz, eu vou dizer a fulano, foi o que esse crânio fez comigo, para ver se ele se compadece de mim, diz que eu estou certo. Não, irmãos, guarda o coração. Por mais que você esteja certo, irmão, guarda o coração. Irmão, o versículo do meu marido é: guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. E a gente está o tempo todo em casa. Guarda o coração, guarda o coração, guarda o coração. Nas nossas orações eu disse assim: Senhor, eu sei, Senhor, que o meu coração está livre da amargura, mas me ajuda, Espírito Santo, a manter ele assim, porque eu sei que a prosperidade que está no meu caminho é porque eu aprendi a manter o meu coração longe da amargura, irmãos. Mas você já viveu amargurado assim, muito, diversas vezes. E eu faço questão de dizer isso a você, para que você venha comigo para o nível da palavra. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que ser livre. Livre. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Nós precisamos entender que a sua natureza é divina. Que quando você perdoa pela fé, você imita Jesus. Sabe, irmão, se a pessoa não quiser perdão, você está livre no reino espiritual. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se depender de vós, tenha paz com todos. A sua paz não depende do outro. Perdoe, peça perdão, seja perdoado. Se tiver certo, pede perdão. Olha, eu vou logo dizendo aqui, viu? Se você tem raiva de mim por alguma coisa, irmãos, venha logo, venha. Venha para eu lhe pedir perdão logo, seja livre disso, que eu quero ser também livre disso. Eu não quero nem saber se eu estou certo na parada de sucesso, eu quero é ser livre. Porque foi para a liberdade que ele me chamou. Se depender de vós, tenha paz com todos. Ou seja, a sua paz não depende do outro. Perdão não necessariamente envolve relacionamento, porque com quem você se relaciona, você recebe a influência. Mas também não está dizendo que você não vai ter mais convivência. Perdão não é essa a questão. A questão do perdão é a compaixão. Quando você vê a história de Abraão e Ló, os servos de Abraão brigaram com os servos de Ló, aí foi aquela coisa toda. Aí Abraão disse: olha, vamos separar que está demais. Está demais, ó, tu vai para um canto, eu vou para o outro. Escolhe aí um canto, que o canto que tu escolher eu vou para o outro. E Ló disse assim: eu quero esse, bem verdinho, bem próspero, bem rico, que é mais fácil. Muitas vezes no meio da briga a gente escolhe um caminho mais fácil. Deixa eu ficar bem distante disso. Não se isole não, irmãos. Não se isole. Porque a Bíblia mostra que Abraão ficou com aquele caminho mais seco, aparentemente à vista mais difícil de plantar, de trabalhar, de viver novamente. Foi esse caminho que prosperou. Muito mais do que o que Ló escolheu, que foi mais fácil. Então, muitas vezes nós precisamos escolher esse caminho um pouco mais difícil do esforço, do amor, para que a gente prospere mais. E sabe, ele já estava distante de Ló, quando um exército veio atrás dele para matar ele, matar a familiar, matar todo mundo ele lá. Aí sabe foi o que Abraão fez? Gente, tá longe, tem problema não. Vou juntar os meus de novo para ajudar ele. Tem problema não, vou lá. Venceu a batalha, trouxe a família dele todinha de volta, os despojos, tudo certo. E depois, a cidade lá que ele tinha escolhido, Sodoma e Gomorra, ia ser destruída pela imoralidade sexual. Aí antes de ir lá, Abraão ainda orou por ele, começou a interceder por ele, dizendo: olha Deus, se tiver alguém justo lá naquela cidade, tu vai poupar aquela pessoa? Deus disse: poupo. Aí ele disse: olha, tem Ló, deixa eu ir lá buscar ele. Então, em todo o momento, Abraão estava mostrando o amor do tipo de Deus, a compaixão, de ir lá buscar. E é assim que nós devemos ser.
A Bíblia fala em 1 Coríntios, olha, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu. Sapatinho de fogo, rodopiar. Ser a pessoa da revelação e do revelamento. Se eu não andar em amor, sabe o que é teu sapatinho de fogo para Deus? É pior. Porque a Bíblia diz assim, olha, que é como o som de um gongo. Aqui está na nova tradução da linguagem de hoje. É como um sino que tina, é como um barulho de um sino. Sabe o que é gongo? Você já assistiu o filme chinês? Que faz assim, aquele negócio. Pam! Você se treme todinho do barulho. Ou então como um sino. Já viu o sino de igreja? Pem, 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 pem. Deus está dizendo assim, no céu faz só barulho. Tua profecia para mim chegou assim, ó, pem, pem. Tua obra para mim chegou assim, olha, pem, pem. Meu irmão, a gente comprou esse carro quando trocou. Olha o barulho quando a gente não bota o cinto, é insuportável. Aí Everton diz, mas o intuito é esse mesmo, é ser insuportável, tu botar o cinto. Fica pam, 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 pam. A gente tava vindo agora, Everton fez, pelo amor de Deus, meu amor, bota esse cinto que eu não aguento não. Aí a gente bota, eu botei o cinto do sinal até aqui a igreja, porque a gente não suportou o barulho do sinal aqui, até aqui a igreja. Eu tive que botar o cinto, porque ele não estava aguentando. Aí imagina no céu. Pem, pem, pem. Quando você estiver fazendo qualquer coisa para Deus, veja se você não está fazendo só barulho. Aleluia. E ele disse que poderia ter o dom de anunciar, enfim. E não dá tempo de ler 1 Coríntios 13 todo, mas eu gosto quando ele diz assim, olha, eu poderia entregar até meu corpo queimado, mas se eu não tivesse amor, não me adiantaria de nada. Quem ama é paciente e é bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, quem ama não é egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Quem ama vê o outro fazer alguma coisa errada, seja na igreja, na sua família, em qualquer canto, e você se compadece. Você não fica alegre, você levanta. Você não fofoca o erro de ninguém, você vai lá e ajuda. Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta com fé, esperança e paciência. Quando a chave virou na minha vida para o amor e perdão, em 1 Coríntios, quando eu li assim, olha, o amor não busca seus próprios interesses. Isso entrou como rema com força dentro de mim. Porque quando você fica com raiva de alguém, quando você tenta se justificar, quando você quer ser o certo da história, você está o quê? Procurando seus próprios interesses. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Mas esses que são amantes de si mesmos não herdarão o reino de Deus. São egoístas. Então, quando eu saí juntando, meu irmão, a palavra toda, uma com uma, versículo com versículo, eu disse, não. Eu não posso buscar o meu próprio interesse. Sabe, aí a pessoa diz, minha irmã, eu vou me humilhar. Vai. Irmão, você não está se humilhando diante da pessoa. Você está se humilhando debaixo da boa mão do Senhor. A gente precisa de fé para perdoar. Você diz assim, Senhor, eu estou me humilhando, eu estou pedindo perdão. Está tudo bem no meu coração. Mesmo essa pessoa tendo me quebrado todinha. Mas porque eu te amo. Porque eu tenho fé na tua palavra. Eu estou me humilhando debaixo da boa mão do Senhor. E glória a Deus que o versículo continua. Diz assim, se humilhe debaixo da minha boa mão, porque em tempo oportuno eu te exalto. Então, irmãos, você não está se humilhando diante de ninguém, não. Quando você pede perdão, seja no casamento, seja na amizade, seja em qualquer coisa. Não. Se humilhe debaixo da boa mão do Senhor. Se Deus é amor, quando fazemos a pergunta dessa série, o que o amor faria no meu lugar? O que o amor faria no meu lugar? Quem é amor? Que a gente viu aqui. O próprio. Então, quando você pergunta o que o amor faria no meu lugar nessa situação, você está perguntando o que o próprio Deus faria no meu lugar nessa situação.
Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Ano passado, gente, foi muito interessante. Essa revelação entrou no meu coração sobre amor e perdão. A chave virou na minha vida, foi muito forte. E veio algo no meu coração muito forte, de forma audível, dizendo assim: se reconcilie com qualquer pessoa que tenha alguma coisa contra você. Se você errou, chame para conversar e peça perdão. Principalmente na liderança. Se tem alguém que você ainda não é unido, ou que a pessoa olha de canto para você, porque em relação à liderança, porque ele estava me dando esse contexto, e você vai entender ao final da história. Ele disse: se tiver alguém com qualquer coisa, chame líder um por um, porque eu tenho um propósito tão grande nessa igreja. O que eu vou derramar é tão grande, tão forte, que vocês precisam estar unidos para não ter brecha para o que eu vou derramar. Gente, foi assim que ele me disse. E eu me lembro de ter chamado pessoas para conversar e ter dito: olha, eu estou aqui conversando contigo, porque Deus me disse que a gente precisa se reconciliar se tiver alguma coisa errada, porque Deus vai derramar algo muito grande na igreja e Ele quer que a gente esteja unido. Sabe, irmãos, é como uma garrafa de água que Deus vai derramar o seu rio, o grande fluir, o grande poder, aqui no cabeça. Mas se tiver um furinho aqui no fundo do copo, vai embora. A gente vai ver a intensidade do mover do Espírito Santo, mas não vai ver a constância disso. E eu sempre falo que o mais importante não é intensidade, é ser constante. Irmão, intenso a gente pode ser num dia e no outro tá mal. A gente tem alma. Mas o importante é você ser constante no Senhor, independente do dia mal. E hoje, quando eu estava preparando essa ministração, o Espírito Santo me lembrou disso do ano passado. Disse: lembra que eu disse a você que você se reconciliasse com todos? Se alguém tivesse qualquer coisa contra você, falasse um a um, que eu preciso de vocês unidos, porque eu vou derramar. E já começou. E não vai parar. E vai ser velozmente. Então eu te digo, meu irmão, não só a liderança, mas toda a membresia, em unidade. Em unidade, para que tudo possa fluir. E por fim, o louvor pode vir. Por esses dias, eu senti, uma raivinha. O pastor Júnior diz que crente não tem raiva, crente fica emocionado. E eu fiquei emocionado, sabe? Fiquei emocionada. Com a pessoa assim, eu disse: rapaz, deu aquela balada na alma, deu aquela balada na estrutura. E eu fiquei mal. Não foi nem por causa da pessoa, tu acredita? Eu fiquei mal porque quando você acha que você já está num nível de que nada me abala, aí vem um abalo. Aí eu fiquei mal nisso. Eu disse: caramba, olha aí Deus tirando os tocos ainda de dentro da pessoa. Sabe, irmãos? E aí, lembra o Salmo, Salmo 55, você diz assim: mas é aquela pessoa, irmã, que me magoou, que estava muito perto de mim, que foi da minha família. Enfim, a Bíblia, ela já fala tudo. Eu digo que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Salmo 55, 12, 22 diz assim: não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu até poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles, eu poderia até me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro, meu amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala era macia como manteiga, mas seu coração havia guerra contra mim. Sua nova versão transformadora. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Então, ele finaliza dizendo: entregue suas aflições no Senhor e Ele cuidará de você. Ele jamais vai permitir que o justo tropece e caia. Jamais. Então vai ser quem está perto mesmo que muitas vezes vai nos magoar, vai nos ofender. Vai ter gente que a gente nem tem tanta afinidade, mas que chega perto com aquela voz macia, com aquele abraço e do lado, como ele disse, palavras no fundo do
como punhais. E eu tenho pedido discernimento de espírito para entender o que está por trás de toda palavra que está vindo em relação a mim, na minha direção, na vida do meu marido. Senhor, me dá discernimento de espírito. Se essa palavra é sincera ou se essa palavra é punhal. Mas mesmo quando a gente fica angustiado, o salmista finaliza dizendo assim, olha, não tem problema não. Entrega suas aflições ao Senhor. É Ele que cuida de você. É Ele que vai permitir que você não tropece, que você não caia. Sabe qual foi a minha oração, irmãos, quando eu fiquei bem emocionada esses dias? Eu disse assim a Deus, ai Deus, me liberta de mim. Me livra de mim. Me livra da minha alma. Me livra das minhas emoções. Me livra de mim, Senhor. Me livra, eu quero ser livre. Eu quero ser livre da minha alma. Porque pessoas assim, gente, que vai estar muitas vezes testando o teu coração. Fica tranquilo. Seu futuro é certo em Deus. Você só precisa andar mais um pouquinho e ver que aqueles que ficam para trás. Ficam para trás porque não aguentam. Não aguentam a tua santidade. Não aguentam a tua busca. Não aguentam o confronto da palavra. Quem não aguenta, fica para trás. E você continua. Meu versículo de cabeceira, todo mundo tem um, é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para diante, para o alvo, o meu prêmio, a minha salvação. Então, irmão, esquece o que fizeram contra ti, ficou para trás. Quando você olha para trás, você não prossegue. Você dirige numa BR olhando para trás. Você dirige olhando para trás? Não. Você dirige olhando para frente. Então o negócio pode ter acontecido daqui a 5 minutos atrás. Esquece as coisas que ficaram para trás. E aqui eu sempre gosto de falar que a gente não é super crente, amém? Então eu falei aqui daquele que chega perto de você, muitas vezes com raiva sem dizer. Mas às vezes você também tem raiva das pessoas. Fabiana, eu vou falar Fabiana porque está mais próxima. Amém? E um dia desse eu cheguei para ela e disse, minha irmã, me perdoe. Eu estou falando isso e isso e isso. Porque um dia eu tive raiva de você por conta disso, disso e disso. Ela está aqui que não me deixa mentir. E eu estou te falando tudo isso que estava guardado no meu coração. Porque eu não quero que o diabo lance qualquer tipo de tropeço sobre a nossa vida, sobre essa obra, sobre essa igreja, sobre a irmandade. Me perdoe. E ela, meu Deus, eu não sabia nem disso. Quantas vezes temos alguma coisa contra as pessoas que não faz sentido, porque depois ela disse, menina, eu fiz isso não. Vê que onda. E você demorou tanto por orgulho. E quando você deixa o orgulho entrar, você vai colocando coisas na sua cabeça que não fazem sentido, porque o diabo só quer uma brecha, só quer o orgulho. E ele começa a dizer um monte de mentira, um monte de vozes. Aquela coisa que aconteceu, que foi bem pequenininha, o diabo começa a botar um monte de coisa na cabeça da gente que não faz sentido. E aquilo vai alimentando como se fosse verdade, mas não é verdade. E eu disse, eu não quero que o diabo use nada contra nós nessa nova fase. Não disse? E eu ainda disse assim, vocês veem muito Geraldo perto da gente. Eu disse, a gente tem um combinado. Tu lembra do combinado? Eu disse, a gente tem um combinado. Nessa amizade, ninguém pode falar uma vírgula de ninguém. Nessa amizade, ninguém pode falar uma vírgula de ninguém. Pra bom, pra ruim, nem pra dizer que achou feio. E isso é real. Porque muitas vezes você se pega, menina, tu não sabe o que fulano fez. O fulano fez isso e fulano fez aquilo. Menina, eu não gostei porque fulano fez aquilo. Eu disse, olha, se tu quer andar com a gente, e eu quero andar com vocês. Mas se vocês querem andar com a gente não quer, e isso eu dizendo a gente também, a gente não quer que vocês falem, nem a gente vai falar. Nunca de ninguém. Nem que o cabelo ficou feio a cor da tinta. Foi desse jeito, irmãos. Então a gente não para em mesa, em café, em nada, porque nós temos um combinado. E esse combinado dessa amizade é para quê? Para crescer em Deus. Para crescer em Deus. E eu dou glória a Deus, irmão, porque a gente tem conseguido
marido, vocês, glória a Deus, não falar mal de ninguém. Quando eu digo falar mal, irmão, não é porque a gente é ruim, não. Entenda, é um comentário desonroso. É um comentário desonroso. Mas você já falou mal de alguém? Já. Já teve comentário desonroso? Já. Já teve raiva? Já. Mas a palavra me confronta. E eu preciso crescer para esse nível da palavra. Então não é, irmãos, o que eu sinto e o que eu acho. É eu decidir mudar a minha direção, mudar a minha rota, mudar de vida. E ver eu ser livre de mim. Oh, irmão, seja livre dessa sua alma. É só orgulho. Perdoa. Anda em saúde divina. Ande em prosperidade. Quando você anda em amor, tudo que você bota o seu pé dá certo. Eu ensinei vocês aqui, palavra profética. Eu não posso estar profetizando dentro da minha casa. A obra que eu colocar meus pés vai dar certo. Onde eu colocar minha mão vai prosperar. Porque eu sou rica. Se eu não estiver andando em amor. A minha fé, a minha declaração de fé, a minha oração para essa igreja, quando eu digo que a gente vai ter 3 equipes de louvor e o baterista não vai mais faltar, porque vai ter 3 equipes de louvor para poder um a cada culto. Obrigada, Senhor, pelas 5.000 pessoas que estão chegando. Obrigado porque essa vinda da Caxangá é parada. Obrigado por muitas vidas salvas para Jesus. Obrigada pelo teu espírito de ousadia e intrepidez sobre a minha vida para poder ministrar o evangelho. Obrigada, Senhor, porque não importa o que falem, o que resista, o que injuriem. Senhor, me ajuda. Eu quero olhar para frente e seguir o teu plano na minha vida. E nada disso vai ser frustrado. Seja livre de você. Sempre que vier, pergunte: o que é que o amor faria no meu lugar? O que é que Deus faria no meu lugar? É sobre Ele. É sobre Ele. A Bíblia diz que reconhecerão lá fora que nós somos discípulos de Deus por conta do amor que andamos. Rapaz, fulano fez isso contigo e tu age desse jeito. Não, menino. Não. Esse é crente mesmo. É ou não é? As pessoas têm que olhar pra gente e reconhecer que a gente é discípulo de Deus. Discípulo de Jesus. Porque lá fora a gente está dando testemunho vivo, sacrifício vivo disso. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Se tiver alguém aqui nessa noite que diz assim: irmã, isso que você ministrou para mim foi muito difícil. Porque eu ainda não tenho esse Deus que você tem no seu coração. Mas eu quero ter no meu coração. Levanta a tua mão para que eu possa fazer uma oração por você. Se você diz: Deus, eu sei que o Senhor me amou primeiro, mas eu quero esse teu amor em mim, porque eu entendi o tamanho do teu amor por mim. Eu quero viver essa vida transformadora. Eu quero entender a palavra de Deus quando eu leio. Faz um sinal levantando a tua mão, para que a gente possa orar por você, para que hoje você faça parte dessa família de Deus. Tem alguém? Se não tem, eu te faço um convite a evangelizar mais pessoas, para que pessoas sejam libertas por essa palavra.